Eu peço a todos que, por favor, mantenham seus microfones fechados até o momento em que será liberado, né? Eu solicito a todos uma ao pavilhão nacional. Eu convido... Damos início, nesse momento, à 36ª reunião ordinária virtual do Rotary Club Satélite, Rio de Janeiro, Rio Comprido, Vesper, do Distrito 4.571. No atual período, 2021-2022, o lema é Servir para Transformar Vidas. Agradeço imensamente a presença de todos e, nesse momento, eu convido a companheira Neide para a leitura da oração do Vesper. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Obrigada, Neide. Bem, eu tenho alguns poucos comunicados. Na próxima reunião, nós teremos a posse da companheira Raíssa, que infelizmente não pôde tomar posse junto com a Renata naquela outra reunião por problemas pessoais. Então, eu convido os companheiros todos a estarem presentes para prestigiar a Raíssa, que eu acho que vai ser muito mais emocionante para o pai dela do que para ela mesma, porque o pai já é rotariano há muitos anos e sempre quis que a filha se tornasse uma rotariana. E o perfil da Raíssa teve muito mais a ver conosco e por isso que ela está se juntando a nós. Bem, como todos os companheiros sabem, nós estamos no processo de nos transformarmos em um clube convencional, né? Nós estaremos deixando de ser um clube satélite e seremos um clube convencional. Já os formulários já foram elaborados, já foram conferidos pelo RIBO, né, que é o escritório de São Paulo, e eu já estou levando o formulário já preenchido para a assinatura do governador Cláudio Zinger nesse próximo final de semana. Então, eu acho que o nosso clube vai nascer, realmente, vai ser um sucesso. Seremos 22 associados fundadores, né? E o nosso clube padrinho, que nos recebeu como satélite, também será o nosso clube padrinho como clube convencional. Bem, outro comunicado que eu gostaria de fazer é que nesse próximo final de semana também estarei recebendo aquelas urnas do projeto Amor em Mechas, que nós estamos fazendo junto com o Rotary Clube Guanabara Galeão. Para os convidados que estão presentes, não estão sabendo, esse projeto Amor em Mechas consiste na colocação de algumas urnas em salões de beleza para coleta de cabelo natural, para a confecção de perucas para pessoas que estão em tratamentos oncológicos. E junto com esse Instituto Amor e Mechas, além da confecção das perucas, também dá um kit de beleza, né? Então, a gente está emparcerando com esse instituto.
Então, eu peço aos companheiros que comecem a pensar, né, em que salões a gente pode deixar essa urna, né, para coleta. Nós receberemos 5 urnas. A princípio, seria isso. Né? Eu agora, nesse momento, então, eu convido o companheiro José Cândido, nosso diretor de protocolo no atual período, para as informações de praxe. Com você, Cândido. Boa noite a todos. Na tribuna eletrônica, o diretor de protocolo, José Cândido Gonçalves da Costa, classificação médico-militar, no período 2022-2023, sob o lema Servir para Transformar Vidas. Neste dia 11 de maio de 2022, nossa 36ª reunião virtual do 117º ano de Rotary International. Nosso palestrante hoje é o professor e empresário Marcelo Reis, o qual temos muita honra de receber e um prazer imenso. Também agradeço a presença de todos os companheiros dos clubes de Rotary presentes, tá? E os amigos que estão presentes de algumas lojas de maçonaria. Imenso prazer tê-los aqui, tá certo? Sob o lema Servir para Transformar Vidas, o Rotary Internacional é gerido e presenciado por Shekhar Mehta, do Rotary Club de Calcutá, Mahanagar, no distrito 3.291, West Bengala, da Índia. E o nosso diretor de Rotary Internacional é o companheiro Julio César Silva Santisteban Ojeda, do Rotary Club El Rimal, Lima, Peru, do distrito 4.455. Presidente do Rotary Club Satélites do Rio de Janeiro, a nossa querida Patrícia Magalhães Magluta, e o governador distrital Cláudio Maurício Zinger, do Rotary Club Copacabana, também do distrito 4.571. Com a palavra, nossa querida presidente Patrícia Magluta. Obrigada, Cândido. Eu convido, nesse momento, a nossa secretária, Neide Benchimol, para as informações dos expedientes de secretaria do distrito e do clube. Muito boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, associada representativa do Rotary Club Satélite Rio Comprido Vesper, ocupação no atual período 2021-22, como empresária, na função de secretária. Notícias do nosso clube distrito. O Rotary Clube da Barra da Tijuca, sob o comando da presidente Carolina Maria Paiva Taide, período 2021-2022, promove hoje às 20 horas posse de novos associados com reunião presencial na churrascaria Tourão. No período de 12 a 15 de maio, no município de Vassouras, acontecerá a ª Conferência Distrital e em Família, Conferência Café para Albert Sabin, do governador distrital, período 2021-22, Cláudio Zinger, distrito 4.571. Nosso clube estará representado pela nossa presidente, Patrícia Magluta, pelo nosso tesoureiro Sérgio Silva e por mim. O Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, no dia 18 de maio, às 12h30, sob o comando da presidente Maria Isaura de Jesus Magalhães, período 2021-2022, promoverá palestra intitulada O Centenário do Rotarismo no Brasil, por Maria Odete Henriques de Sá, advogada e presidente eleita do Rotary Clube do Rio de Janeiro para o período 2022-2023. Datas comemorativas: hoje, 11 de maio, comemora-se o Dia Mundial das Aves Migratórias. Muito obrigada. Com a palavra, a nossa presidente Patrícia Magluta. Obrigada, Neide. Mas a Neide esqueceu de falar uma data muito importante, porque ontem foi comemorado o aniversário da Neide. Então, eu peço que todos deem um parabéns, obrigada. Mande um grande beijo. Tá? Todo o carinho do clube para você, Neide. Bem, nesse momento, eu vou abrir nesse momento para os companheiros ou os nossos convidados que queiram fazer algum comunicado. Alguém tem interesse em fazer algum comunicado? Não? Bem, o companheiro William, ele faria a instrução rotária hoje, ele está com problema de conexão, estava mandando mensagem aqui para mim, para a Neide, está com dificuldade. Então, eu vou tomar para mim a função de fazer a instrução rotária.
para os nossos convidados de hoje, nós sempre tentamos fazer uma breve instrução rotária, porque temos muitos companheiros que são novos em Rotary e é mais fácil você ter essas instruções a miúde, de pouquinho em pouquinho, né, do que muito tempo. Então, hoje eu preparei uma que é exatamente o que é uma conferência distrital, tá? Porque nesse próximo final de semana, como a Neide falou, haverá a conferência distrital do nosso distrito, que acontecerá em Vassouras. Então, conferência distrital é o tríduo que constitui a festa máxima de um distrito. É o fecho de ouro do ano rotário. É um encontro de confraternização, de estudos e de apresentação de palestras inspiradoras, de teses e de propostas de elevado nível rotário a serem encaminhadas para a consideração da administração do Rotary Internacional. Essas propostas, uma vez aprovadas, são levadas pelo distrito ao Conselho de Legislação de Rotary Internacional, que se reúne a cada 3 anos. Nós, há pouco, tivemos um Conselho de Legislação e eu vou ver se eu consigo trazer uma pessoa que explique o que foi mudado nesse último Conselho de Legislação. A Conferência Distrital é considerada a festa da amizade, da promoção do Rotary na comunidade e da oportunidade de rever velhos amigos e de conquistar novos. A programação da conferência geralmente consiste do seguinte: sessão solene de abertura com entrada no salão do casal governador, o desfile das bandeiras dos clubes do distrito com a presença das autoridades da cidade, autoridades convidadas da cidade. Reuniões plenárias com palestras inspiradoras, quase sempre baseadas nos objetivos do Rotary e no lema do Rotary Internacional. Terceiro, financeiro, tem a prestação de contas da gestão que antecedeu a atual. Então, desta vez, vai ser a prestação de contas da governadora Cassima, tá? Que foi governadora do nosso distrito no período 2020-2021. Quarto, a escolha do local da próxima conferência e a aprovação do orçamento do distrito a ser apresentado pelo governador entrante, gestão 2022 e 2023, que é o nosso próximo governador Fávaro, que será o governador no período da Neide como presidente. Na verdade, as contas já foram aprovadas na Assembleia, nos seminários que aconteceram em Volta Redonda, mas agora é só uma consumação, né, uma confirmação. Quinto, a aclamação do governador indicado para o ano rotário imediatamente posterior ao do governador Fávio, que vai ser o governador Pedro Dalboni. Sexto, tem toda uma parte social com as esposas, ou, na verdade, esposas não, a palavra está errada, com os cônjuges dos presidentes, familiares dos sócios e convidados. E sétimo, tem sempre a apresentação dos jovens do intercâmbio de jovens. Esse ano não teremos, pois, por conta da Covid, o Rotary Internacional proibiu a realização do intercâmbio de jovens. Então, não teremos apresentação dos mesmos. E oitavo, tem sempre um jantar de confraternização e o encontro com o governador. A participação do maior número de sócios de cada clube, além de pôr em relevo a eficiência e a harmonia reinantes no seu quadro social, é uma demonstração de consideração e apreço ao governador em exercício. A Conferência da Gestão 2021-2022 do Distrito 4.571 vai acontecer em Vassouras, dos dias 12 a 15 de maio, que é a gestão do governador Cláudio Zinger. Acho que é a primeira conferência que a Neide está indo, né, Neide? Conferência, espero que ela se divirta muito, porque é muito bom a gente encontrar os outros associados de outros clubes que a gente não tem oportunidade de estar sempre juntos. Bem, vamos agora ao ponto alto da nossa reunião, e eu vou apresentar o nosso palestrante, o Marcelo. Ele me mandou aqui um breve
currículo. Marcelo é empresário e fundador da MR16, Educação Corporativa, e da People Mais, Treinamentos e Desenvolvimento, empresas focadas em treinamentos para a área de gestão e vendas e consultoria empresarial. Fez parte do quadro de professores executivos da Fundação Getúlio Vargas e lecionou sobre empreendedorismo e inovação. É investidor anjo e mentor de startups e foi conselheiro consultivo da aceleradora de startups Sai do Papel e da Nacional Saúde Administradora de Benefícios. Ele possui mais de 25 anos de experiência em gestão executiva de negócios no Brasil, Américas e Europa, tendo trabalhado em cargos de diretoria e gerência em empresas como a Shell e a Coca-Cola. Tem forte experiência em planejamento estratégico, vendas, marketing e gestão de mudanças. Bacharel em Tecnologia da Informação pela PUC do Rio, pós-graduado em Marketing, com MBA em Gestão Executiva e de Conselhos de Empresas pela FDC. Bem, esse é o nosso palestrante, que vem hoje falar conosco sobre o novo perfil do consumidor e como alcançá-lo com sucesso. Marcelo, a palavra é sua. Ótimo. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos aí pela acolhida. Eu tenho eu vou conversar, na verdade, a gente vai fazer aqui, né, mais um bate-papo, tá? Então, como você falou, não vai ser nada formal, né? Então, se alguém também quiser interagir, conversar alguma coisa, falei, a gente faz muito treinamento, também fui professor da fundação, então, assim, a gente trabalha muito no esquema de interação, tá? Não é aquela palestra formal, slide a slide, etc. Eu tenho aqui alguns slides, e se você puder me deixar compartilhar aqui, Patrícia, por favor, só para a gente seguir aqui como regra, né? O nosso tema de hoje é essa mudança do consumidor. A gente tem uma série de temas aí que a gente poderia estar trazendo para cá, mas eu vou trazer aqui esse tema que vocês me disseram que talvez seja o mais interessante aqui para vocês, né? Conseguem ver minha tela? Sim. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, aqui eu tenho as duas empresas, a MR16 e a People Plus. As duas eu sou dono, né? A People Plus eu tenho um sócio. Se alguém quiser, aqui tem o LinkedIn e o Instagram. É o nosso QR Code aqui para seguir, né? Bom, nós somos especializados nessa parte de educação corporativa. Não sei se vocês conhecem, o Giovanni é meu sócio hoje na People Plus, né? Jogou vôlei, foi bicampeão olímpico. E a gente traz muito aí dos esportes, principalmente para dentro do mundo corporativo, as analogias, né? Muita gente gosta dos esportes e vê como principalmente o esporte de alto rendimento, como que a gente consegue fazer a junção disso com o mundo corporativo, o mundo de empresas, né? Então, como que a gente consegue, através disso, estar melhorando aí a vida das pessoas. A gente tem uma meta aí de treinar 15 milhões de pessoas no país, então, assim, é uma meta bastante agressiva. A gente hoje está dentro de algumas grandes empresas e a gente também faz o lançamento aí de uma plataforma para pequenas e médias empresas que a gente começou agora no interior de Santa Catarina, tá bom? Certinho? Até aqui, estão escutando bem? Então tá. Então vamos começar a nossa palestra aqui, especialmente sobre o novo perfil do consumidor. Não. Oi? Acho que tem um microfone aí aberto. Pode ir? Então, tá bom. Então, esse aqui é o nosso tema de hoje. Tá? Basicamente, eu queria trazer para vocês algumas coisas aqui. Tá? Então, primeiro, o histórico aqui do consumidor. Né? E quando eu falo do consumidor, eu quero que a gente se coloque no lugar do consumidor. Né? Porque a gente geralmente fala do consumidor, do cliente, mas geralmente a gente se põe no lugar do lojista, do empresário, etc., e o consumidor é aquele que está do outro lado do balcão. E, na verdade, eu quero que a gente que nos coloquemos no lugar do consumidor, né? Então, quando a gente fez essa palestra que a gente já passou em alguns locais, mas se a gente for pensar antes das mídias, né, das mídias digitais, hoje a gente está fazendo aqui uma palestra pelo Zoom, assim como tantas foram feitas nos últimos anos, mas era uma coisa inimaginável, provavelmente há 2, 3 anos atrás. Eu, particularmente, por ter trabalhado nessas multinacionais, eu já trabalho em home office há mais de 15 anos. Agora,
que eu voltei para o escritório por causa das empresas, né? Mas antes das mídias, a gente tinha aí um consumidor muito mais reativo, né? Se nós nos lembrarmos, eu me lembro assim na minha época de colégio, que eu não tinha muita opção. Eu acho que nenhum de nós, né? Eu ganhava, o sonho de nós no colégio era ganhar um quichute, né? Pelo menos os meninos, né? É um quichute, aquele quichute preto, e não tinha opção, era aquilo e aquilo, né? E você também não tinha muito onde comprar. Eu lembro que roupas, né? A gente comprava onde? Se você tinha aquelas roupas muito padronizadas, ou se você quisesse alguma coisa mais refinada, você ia onde? Você ia num alfaiate, né? Em alguma coisa assim. Restaurantes, restaurante era alguma coisa que era feita em ocasiões especiais. Então, o consumidor era uma pessoa muito, muito reativa, né? Então, quando eu chamo reativo, é porque na verdade, a gente não buscava as coisas, a gente ia aos locais e comprava, certo? Por outro lado, também a gente tinha os lojistas, os vendedores também, eles estavam muito, digamos assim, dentro da zona de conforto, até porque o cliente ele aparecia na loja. Você não tinha o que nós tínhamos hoje, né? Tudo isso começou a mudar com as mídias. Quando começaram essas mídias aí de conectividade, propaganda, quando a gente começa a ver o rádio iniciando, o jornal e a televisão. Aí você começa a ter uma mudança porque você começa a segmentar o cliente começa a entender o que está acontecendo, e aí você começa a ter digamos assim, as grandes marcas começam a aflorar, né? E aí a gente vem agora, né? E isso aí, antes das mídias, foram séculos que passaram dessa forma, as mídias, provavelmente aí 50, 60 anos no início do século passado, e aí veio a internet no finalzinho, ali nos últimos 10 anos, aí, 1990, 2000, e aí a gente teve uma aceleração exponencial, né? Então, hoje, quando a gente vê toda essa mudança do cliente, principalmente aqui embaixo, onde a gente fala com a internet, você já começa a ter uma procura, antes da pandemia, né? Você já começa a ter uma procura, as pessoas já começam a comprar por aplicativos, mas ainda de uma forma muito lenta. O que aconteceu na pandemia é que nós fomos jogados para dentro quem não estava habituado, não queria, foi jogado para dentro dos aplicativos, né? Não tinha outra forma. E aí, o que a gente estava falando do cliente reativo, o cliente passa a ser extremamente engajado. É um cliente que vai atrás do que ele quer, é um cliente que ele sabe que ele quer as coisas do jeito que ele quer, e as marcas elas tomam e ainda estão passando por um processo de tentar entender o que está acontecendo conosco como cliente, né? E a gente botou aqui só uns exemplos. Quando você tinha, por exemplo, quando a gente tinha, por exemplo, os lojistas, né, principalmente em shopping centers, a gente não tinha esse negócio você ia ao shopping. E durante a pandemia eles tiveram que se recriar também. Começaram a fazer serviço online, delivery, drive-thru, que a gente chama hoje do híbrido, né? Então, vamos só tentar ver aqui nessa curva, né? Como que a gente teve mudança nos últimos, digamos assim, no último século, mas principalmente nos últimos anos, né? Só para vocês terem uma ideia, agora durante o período de pandemia, a gente teve aí praticamente 20% dos clientes, né, precisando utilizar os aplicativos. E eu vou dar meu exemplo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito engajada com a internet e com meu e-mail. Eu já tenho desde o iniciozinho, quando ainda tinha aqueles barulhinhos lá para a gente conectar a internet. Mas eu não tinha o hábito de fazer compras, por exemplo, por um aplicativo desses de comida, né? Tipo um iFood ou um Rappi. Eu não tinha. Eu preferia pegar o telefone e ligar para algum lugar que viesse entregar. E como era difícil a gente, muitas vezes, achar um restaurante que fizesse entregas, né? Hoje em dia, a gente não consegue se ver mais sem um iFood ou alguma coisa parecida, né? A gente abre esse negócio e praticamente a gente tem uma comida de qualquer restaurante, um alimento de qualquer restaurante, num tempo extremamente rápido, né? Eu digo que em alguns locais a gente consegue receber um alimento, né? Uma comida, mais rápido do que se a gente for preparar, né? Em casa, na cozinha. É muito mais rápido. E tudo isso aí transforma o consumidor. Porque quando a gente olha, por exemplo, essa régua, o consumidor, quando ele faz aqui uma comparação, por exemplo, entre um restaurante e, sei lá, uma loja aqui de roupas,
o que era inviável no passado, que era fazer essa comparação, porque são dois produtos completamente distintos, hoje o cliente ele compara. Ele compara por causa da facilidade, por causa do atendimento. Então, muitas vezes a gente está achando que está concorrendo dentro de um segmento específico, e quando a gente vê, a gente a loja está, na verdade, competindo com alguém que ela não esperava. Então, isso tem acontecido muito, né? Nós, como consumidores, é extremamente difícil que a gente hoje compre alguma coisa que a gente não tenha pesquisado antes na internet. Não sei se alguém aqui, né, eu não consigo ver todo mundo porque eu estou com a página, mas se a gente for ver, dificilmente alguém hoje compra alguma coisa sem entrar no Google para tentar ver um review ou uma revisão, ou ver alguma reclamação, alguma coisa. Isso passou a ser alguma coisa inerente a todos nós, tá? Fora isso, você tem outras coisas, né? Nós, como consumidores também, a gente estava muito acostumado com lojas de bairro, às vezes lojas nacionais. Hoje a gente pega qualquer aplicativo desse, você tem um produto chinês ou indiano em alguns dias na tua casa. Se você, dependendo do que você quiser, e tem alguns sites que entregam já coisas com uma diferença de preço muito grande, mas às vezes precisa levar um tempinho a mais. Mas veja, se antes a gente tinha aquela competição porta a porta, hoje o que você começa a ver é que os lojistas porta a porta eles começam a se aliar. Você começa a ver hubs de compras, né? Você começa a ver locais onde os clientes eles começam a ir para comprar alguma coisa, seja, por exemplo, um shopping focado na parte de roupas ou um shopping de alimentação. Ou seja, hoje a competição não é mais essa, porque você está competindo com quem? Com alguém do outro lado do mundo. É alguém que está lá na China mandando um produto aqui para o Brasil de uma maneira muito rápida. E aqui tem alguns sites, né? Você vê aqui o Shopee é de Singapura, lá da Malásia, o AliExpress é do Alibaba, lá da China. Então, assim, quantos outros que nós temos hoje, né? Chegada de todos esses grandes portais, como a Amazon, etc. Então, o que eu estou trazendo aqui é para que a gente possa entender essa mudança e como que nós, como consumidores, estamos mudando, né? Novo modelo de consumo, a competição é alguma coisa feroz. A gente hoje tem, isso aqui aconteceu muito durante a pandemia, né? As grandes marcas elas não vendiam diretamente para nós como consumidores. E durante a pandemia, o que aconteceu? Essas grandes marcas não tinham como vender, porque os distribuidores estavam fechados. Então, eles tiveram que começar a fazer uma ligação direta, né? Então, você pega aí uma Gillette e outras empresas. Hoje, se você entrar no site, você consegue comprar direto. E aí começa também a mudança para nós como clientes. Porque nós, hoje, conseguimos falar com essas marcas que antes a gente não conseguia falar. A gente consegue passar sugestões, a gente consegue comprar diretamente deles. E essas grandes marcas começaram a ver o seguinte: por que eu preciso dos intermediários? Eu posso ir direto lá no Marcelo e vender para ele, pegar toda a margem que antes eu tinha que dividir e pegar para mim. E eu posso fazer outros, desenvolver produtos, ter o contato com o cliente de uma maneira muito mais assertiva. Vou passar aqui só para vocês terem uma ideia hoje das características de nós como clientes, né? Veja a quantidade de pessoas que hoje utilizam as redes sociais para que possam fazer algum tipo de compra. Então, a gente vê ali naquela primeira faixa ali, Instagram, Facebook, Google, mais de 60%, ou seja, mais da metade dos consumidores, né? Obviamente, aqueles que têm não são, obviamente, mas assim, a maioria dos clientes hoje, independente de classe social, eles entram nos reviews. E muitas vezes a gente acha, né, que é consumidores de classe A, B, até a C, mas não. Muitas vezes o cliente de classes mais da classe C, D, eles entram porque eles querem ser mais assertivos na compra, eles pesquisam muito preço, qualidade, review. Então, esses números aqui já mostram muito para nós como que nós, consumidores, a gente muda. E essas marcas, cada vez mais, elas estão dentro dos nossos, digamos assim, desses celulares, que hoje a gente não larga o celular por nada, e trazendo para a gente promoções o tempo todo. Eles conseguem começar a entender, porque você começa a ter algum tipo de inteligência artificial através dos algoritmos, onde, se você for pesquisar, e mesmo se a gente falar alguma coisa aqui perto do celular, daqui a pouco aparece, dá um pop-up aí na tua cara. Se você falar que vai viajar para Alagoas, daqui a pouco você está vendo ali informações sobre uma viagem. E você fala assim, pô, mas eu nem pesquisei, mas hoje você tem esse tipo de
digamos assim, de interação, né? Então, primeiro, o cliente é um cliente extremamente engajado com as marcas, ele vai atrás. O segundo, a gente chama de evangelizador da marca. Hoje, nós olhamos para as marcas e nós queremos que ela faça algum tipo de sentido. Então, o consumidor hoje não é mais aquele que nem, por exemplo, que eu falei lá do Quixote lá atrás, só tinha o Quixote, era o que eu queria. Hoje em dia, você vai em qualquer loja, se você entrar num aplicativo desses ou nas próprias marcas, você tem uma infinidade de produtos e marcas que você não sabe o que você vai comprar. Então, o que as marcas, essas grandes marcas estão fazendo é trazendo muito saindo do que é o produto, indo por quê, e por que eu vendo, por exemplo, para os consumidores. E quando você muda, né, de informar o que é produto para como que eu sou como empresa, e a gente começa a se achar, digamos assim, mais próximo a elas, a gente passa a não ser mais um consumidor e sim um evangelizador. A Apple é um exemplo muito claro, né? A gente vê que a Apple lança um celular novo e você tem no próximo dia, no mundo inteiro, fila nas portas de todas as lojas. E não é porque o celular é melhor, porque muitas vezes você nem viu o celular ainda. As pessoas simplesmente querem ter o desejo de comprar. Se a gente for ver, por exemplo, Microsoft, Dell, etc., são marcas que vieram com produtos, por exemplo, como o iPad, né? O primeiro iPad, na verdade, foi lançado pela Microsoft muitos anos antes da Apple. Negócio difícil, focado no produto. A Apple, anos depois, vem com um tablet desse tamanho, com um botãozinho, e vira um sucesso. E tudo aquilo que tinha digamos assim, de funcionalidade no tablet da Microsoft anos antes, não pegou. Mesma coisa a gente viu agora com o Google há poucos anos, com aquele Google Glass, né? Também não pegou. O consumidor ainda não estava preparado para aquilo. A Apple já está falando que vai lançar um óculos agora, o Apple Glass. Pode ter certeza, vai lançar o Apple Glass, amanhã tem fila na porta e fila de espera para comprar os produtos, né? Eles lançaram há pouco tempo, eu estou dando só uns exemplos só para contextualizar para vocês, a Apple começou a vender um paninho para limpeza não sei se vocês chegaram a ver, mas foi um case há 2, 3 meses atrás. É um paninho com a marca da Apple para você poder limpar tanto os celulares quanto as telas dos computadores. Esse paninho foi vendido globalmente, sem nenhum tipo de alarde, e hoje você tem 4 meses de fila para comprar esse paninho na loja da Apple, né? Então, assim, é igual a todos os outros que você vai em qualquer lugar e você compra, mas por ter a marca, você tem um apelo a ela. Então, o cliente hoje, ele evangeliza a marca. As marcas têm que procurar isso e nós hoje fazemos isso, né? Empresas, nós hoje como clientes estamos conectados, bem informados, né? Então, veja, a gente tem aquelas siglas hoje ESG, né? Que é de meio ambiente, de social e de governança. Hoje o que nós procuramos são marcas que têm algum tipo de apelo social, principalmente no pós-pandemia. As marcas hoje elas não podem mais só falar e não fazer. Essa semana passada, vocês devem ter visto, né, o caso de uma empresa dessas alimentícia grande, né? Eu não vou usar os nomes aqui, né? Mas que começou a vender um hambúrguer que falava que era de um tipo específico de carne, e aí viram que não era, e aí o dano à marca estava causado. Então, se você faz e você não fala, se você fala e você não faz, e demonstra, e tem uma retidão, rapidamente você tem o que hoje se chama de cancelamento. Rapidamente isso se espalha na internet e as marcas acabam tendo um problema reputacional. Então, hoje, nós, como consumidores, nós vamos atrás das informações. Pesquisa de mercado, Reclame Aqui. Quem nunca entrou no Reclame Aqui para ver de um determinado produto ou alguma coisa que estava querendo comprar, qual que era a reputação dessa marca ou desse produto, né? E aqui é o pior para mim. A gente faz muito treinamento para a área de vendas, né? Mas hoje a grande maioria dos vendedores ele tem menos informação do que o próprio consumidor. Se você quiser comprar amanhã um celular e você quiser saber sobre a câmera, porque a câmera é o que te importa, você vai fazer uma pesquisa por todos eles, você vai entender qual que é a quantidade de pixel, distância, zoom, etc. E muitas vezes você chega na loja para conversar com o vendedor não tem metade das informações que você tem, principalmente das comparações, e isso acaba muitas vezes frustrando o cliente. Então vamos lá.
A gente falou daquele consumidor lá reativo, que comprava o que tinha, para hoje um consumidor que muitas vezes entende muito mais que a marca, que os vendedores, que busca algum tipo de relacionamento, né, com as marcas. Esse é o consumidor que nós hoje somos, né? Nós temos a opção na ponta dos dedos. Se você não atrair o cliente ali na hora que você está passando, né? E eu vou fazer só uma analogia que eu escutei há pouco tempo, que eu acho muito interessante. O ponto mais importante de vendas no mundo era a Quinta Avenida ali, né? A Broadway, né? Ali onde tem aqueles placares enormes em Nova York, né? Então ali todas as grandes marcas estavam ali naquele burburinho. Hoje em dia, a Broadway é a nossa tela inicial do celular. O que você tem na tua primeira tela do celular, esses aplicativos que estão na tua primeira tela do celular, é onde qualquer marca quer estar, porque é onde você vai estar comprando. São aqueles que você arrasta para a primeira porque são os relevantes para você. Então, a Broadway atual é a primeira página de cada um de nós, consumidores como celular. É onde essas marcas querem estar. Então, além da gente escolher o que quiser, na hora que quiser, nós somos extremamente exigentes. A gente quer comodidade. Eu quero comprar agora e ter daqui a 2 segundos dentro da minha casa. Então, eu vou buscar onde é mais eficiente. Se antes a gente esperava, às vezes, o final de semana para ir no shopping, hoje eu me pergunto por que eu vou esperar e não posso pedir agora para amanhã de manhã ou amanhã à tarde alguém estar na minha casa entregando um produto. Então, você começa a ver a diferença também dos lojistas, né? Esse é o imediatismo do consumidor. A gente não aguenta mais esperar. E hoje a gente também está passando por uma síndrome que também veio da pandemia. Eu não sei se vocês passam, mas a gente vê hoje essa síndrome de uma maneira muito forte, que é a síndrome, digamos assim, não existe um nome, mas eu falo que é a síndrome do desespero. Muitas vezes a gente chega em casa e a gente fica esperando para receber um pacotinho. Se a gente não recebe, a gente fica frustrado. A gente quer receber aqueles pacotes. Fica todo mundo chegando em casa vendo se chegou alguma coisa de alguma coisa que você comprou. Pessoas hoje compram simplesmente pelo prazer de poder chegar em casa e ter alguma coisa esperando, uma compra esperando, né? E hoje as marcas precisam estar cada vez mais humanizadas e direcionadas, né? Então, o investimento em internet é muito forte, né? Hoje a gente fala que as empresas precisam reter o cliente de uma maneira muito efetiva, elas precisam investir em divulgação, investir principalmente muito pesado na parte das redes sociais. A gente hoje fala do omnichannel, que é justamente o cliente comprar o que quiser, na hora que quiser, pelo método que ele quiser, e a loja o lojista, as marcas têm que estar preparadas para isso, né? E principalmente a gente falando agora um pouco de futuro, veja como que nós, como consumidores, a gente andou nessa trajetória em tão pouco tempo. Só que eu digo que a gente ainda não está nem um pouquinho próximo de onde a gente vai estar no futuro. A pandemia, ela efetivamente, ela acelerou muito, né, nossa jornada do cliente. A jornada do cliente é aquela do imediatista, de tudo aquilo. Só que a gente ainda não está nem perto do que talvez seja o futuro. Principalmente agora, com a chegada dessas novas tecnologias, como o 5G, já estão chegando nas capitais, daqui a pouco estão indo também para o interior do país. Eles vão trazer algumas coisas, como, por exemplo, um negócio muito visto hoje em dia e muito falado. A gente não sabe se vai dar certo ou não, que é o metaverso, né? O metaverso, na verdade, nada mais é do que um grande ambiente virtual que já existe hoje nos jogos. Então, se você pegar aí os jogos, PlayStation, onde você tem jogos como FIFA, Fórmula 1 e tantos outros, hoje eles já utilizam, né, a venda ativa de alguma coisa ali dentro, de forma virtual. O metaverso, a gente já tem lojas da Nike, já tem lojas da Gucci, lojas da Prada, ou seja, muitas marcas já estão dentro do metaverso vendendo hoje produtos. Você já tem shows, ou seja, é um ambiente realmente virtual que está cada vez mais sendo utilizado pelas marcas, né? Se vocês me perguntarem como é que é hoje, como vai ser o futuro, eu digo ainda que o metaverso está engatinhando, né? Mas é um lugar que a gente precisa começar a se educar. Se vai ser isso ou não que vai ter, eu não sei. Mas certamente não é o que a gente tem hoje, porque hoje não está bom.
A gente hoje utiliza o celular é um concentrador, tudo que a gente faz está ali dentro, e já falaram que não, esse não é o futuro. Provavelmente, em alguns anos, a gente vai ver o celular morrendo, o que a gente vai ter vai ser tudo na nuvem, e nós vamos utilizar relógios, que são os bands, né? Fone de ouvido, óculos, e a gente não vai ter mais acesso, o celular não vai ser mais um bem a existir. Então, tudo isso muda, porque você passa a ter compras, por exemplo, em shoppings virtuais que vão estar, provavelmente, através ou do metaverso ou de alguma tecnologia muito parecida com aquilo. Tanto que o Facebook mudou o nome dele de Facebook para Meta, né? Eles já estão olhando para isso. Alguns anos atrás, quando a gente começou a falar de metaverso, ninguém levava, digamos, ninguém levava a sério isso, né? Mas hoje, quando o investimento que você tem, tanto do Facebook, quanto Bill Gates e tantos outros, é alguma coisa que a gente realmente precisa olhar. Fora isso, a gente tem a realidade aumentada. A realidade aumentada ela vai permitir que nós consumamos produtos, experimentemos produtos de uma maneira muito interativa. A gente vai usar o óculos. Obviamente, a gente está vendo que ainda tem esses óculos muito grandes, mas hoje você já tem algumas startups muito grandes aí no mundo fazendo uns óculos que são muito pequenininhos, leves, baratos, $70. Hoje você compra um óculos de realidade virtual que não é essa caixa, é um negócio muito mais simples. Então, tudo isso vai facilitar. A gente já vê hoje Coca-Cola, Spotify e tantas outras marcas, onde você, com o celular, você aproxima e ele já tem algum tipo de animação. A experiência do cliente, principalmente hoje, e eu não sei se vocês sabem, mas uma parte do Spotify foi comprado pela Coca-Cola, justamente porque a Coca-Cola hoje, para o cliente, ela não quer mais só ser o sabor ou o refrigerante, ela quer ser uma marca de experiência. Então, quando você consome, por exemplo, um refrigerante, ela quer que você tenha ali, de uma forma muito rápida, ligações cerebrais que ela te tragam para músicas que você gosta e que aquele prazer de você, digamos assim, experimentar um refrigerante, ele esteja ligado com outras coisas, com a experiência de uma forma em geral. E a realidade aumentada ela vai trazer isso e está trazendo isso de uma forma muito rápida. 5G também vem trazendo, né? E principalmente para mim a experiência. A experiência do cliente é o que mais conta. Todos nós aqui somos clientes, somos exigentes, buscamos coisas novas, somos imediatistas, e cada vez mais a gente está muito próximo às marcas para que elas sejam realmente marcas que tenham alguma coisa a ver com o nosso dia a dia. E essa aqui, para mim, é para encerrar. Acho que eu estou dentro do tempo, né? Mas o que a gente fala é o seguinte, a empresa hoje ela não adianta ela mais ter o que a gente falava de foco no cliente, foco do cliente. Hoje você tem que ter vocação para agradar ao consumidor. O consumidor, nós queremos ser agradados, queremos ser paparicados, queremos que a marca adivinhe o que nós queremos antes mesmo que nós consumamos alguma coisa, quero que seja rápida, ou seja, a gente quer que o cliente, que as marcas, elas entendam como a gente funciona, mas muitas vezes a gente também não quer que elas saibam sobre nós. Isso é uma coisa que não tem como acontecer. Para que elas estejam junto de nós, a gente realmente precisa ter essa vocação as marcas precisam ter a vocação para agradar o consumidor, tá? Então, assim, para a gente fechar aqui, o que a gente tem? Marcas evangelizadoras, o cliente vai atrás do que ele quer, é imediato, quer ter marcas que se relacionem com eles, quer comprar do jeito que ele quiser e receber rápido, e o futuro é alguma coisa que a gente precisa olhar com carinho, porque a gente ainda não tem qual vai ser o futuro. As marcas e nós, consumidores, vamos mudar muito nos próximos anos, tá bom? Era isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero assim, que tenha atendido aí o que vocês estavam esperando, mas essa jornada do cliente, nossa, do consumidor, ela está cada vez mais acelerada. A gente tem alguém aí com a mão levantada, né? Não, mas interrompe aí o compartilhamento, claro. a tela. Pronto. Agora eu consigo ver todo mundo. Isso. Agora nós vamos bater papo, agora vamos trocar figurinha. Eu vou aproveitar e você é a primeira, tá, Cândido? Vou passar a perna em você.
Deixa. Que absurdo! O que você falou de você estar falando perto do celular de alguma viagem e daqui a pouco começar a aparecer, isso é assustador, né? Porque você comentou com alguém que estava querendo comprar um carro e começa a entrar propagandas, né? Que negócio. Então, realmente é uma sensação de invasão muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, com essa distribuição, com essa logística, está ficando realmente muito mais fácil você fazer a compra pela internet, o aplicativo, do que você ir num bairro. Eu mesma queria comprar uma coisa de armarinho e poderia ir no armarinho que fica a 3 quilômetros da minha casa. Foi mais rápido eu pedir numa loja em Belo Horizonte, chegou na minha casa numa caixinha, né? Muito mais rápido do que eu preparar meu tempo, ir estacionar, né? Essas coisas todas. Então, tem esse lado bom. Mas a minha pergunta para você, Marcelo, é o seguinte: a pandemia também mudou o consumidor naquela questão dele ver que ele não precisa de tanta coisa como ele comprava antes, né? Mas, ao mesmo tempo, a internet, né, essas mídias também levam à compra de impulso, né? Você está ali no Instagram vendo, passa um negócio, pô, tão baratinho, tá? Aí você vai e compra de impulso, né? Então, assim, isso é uma coisa meio contraditória, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo, percebem que não precisam de uma série de coisas, que compravam antes muito mais, e a compra de impulso através das mídias. O que você fala a respeito disso? Tem um monte de coisa para a gente explorar, né? Nessa tua pergunta. A primeira é o seguinte: realmente a gente via que essa compra, digamos assim, a gente chama de minimalismo, né? Esse minimalismo que a gente já viveu durante a pandemia não é uma coisa que está se refletindo hoje, tá? A gente realmente, durante a pandemia, a gente ficou muito dentro de casa, a gente economizou muito. Muita gente aqui não comprou um par de sapato durante a pandemia, né? Porque não precisava. A gente comprou, na verdade, roupas confortáveis e coisas que precisava. Se a gente for ver, e hoje saiu mais um índice do IPCA, se a gente for ver a quantidade de compras que ocorreram nos últimos 2 meses, principalmente com o retorno presencial, é uma coisa assustadora. O pessoal está consumindo, mesmo com a economia ainda dando esse solavanco, você ainda tem, né? Até porque não tem produto no mundo inteiro, a gente ainda tem o estoque muito baixo, porque a pandemia deixou isso, o dólar aqui ainda está alto, mas mesmo assim a quantidade de consumo tem sido muito alta, tá? Então, acho que o primeiro é o seguinte: o pêndulo ele foi de um lado onde o mundo era extremamente consumista, para um lado onde a gente não consumiu nada, consumiu muito pouco, e a gente agora está voltando aqui para o meio do caminho, onde as pessoas, principalmente, elas estão começando a, a buscar algumas outras coisas, né? Por outro lado, também tem uma coisa, Patrícia, no que você falou, né, sobre esse consumo imediatismo, que eu queria só pontuar, quando a gente fala muito da compra virtual, que hoje ainda existe um grande problema na compra virtual, que são as devoluções. Então, isso ainda tem atrapalhado um pouco na parte de vendas, porque se você comprar um produto na China, eu não tenho a menor ideia como é que a gente hoje devolve um produto para lá, até porque você tem importação, exportação, etc., né? Então, isso ainda tem sido muito complicado, ainda é um grande difusor, né? E sobre, digamos assim, os aplicativos, escutando o que a gente fala, você pontuou muito bem, né? A gente não quer, nós nos achamos invadidos. Por outro lado, dependendo da marca, eu gostaria que ela me escutasse, porque ela vai ser muito mais assertiva e eu vou ter menos trabalho. Então, como é que o consumidor ele vai reagir a isso, né? Porque eu não quero que todo mundo tenha acesso. Mas eu gostaria de ser mais rápido, que alguém já oferecesse aquilo que eu estou buscando. E o que a gente tem falado hoje, né, o consumidor e nós próprios, né, está tirando até um pouco do consumidor, mas até também quando a gente fala de conhecimento. A gente gostaria que a gente tivesse um chip, né, um chip que a gente tirasse da nossa cabeça e colocasse, que a gente tivesse tudo que a gente quer da maneira muito rápida, né? Então, eu tenho a impressão que sim,
tem um minimalismo, ao mesmo tempo tem um consumo muito desenfreado atualmente, não vou dizer desenfreado, mas tem um consumo voltando, tá? E, ao mesmo tempo, como consumidor, a gente não quer ser invadido, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que essas marcas entendam e sejam muito rápidas em saber o que nós queremos. Obrigada, Marcelo. Vou passar, então, agora a palavra para o Cândido. Zé Cândido, você. Essa brilhante exposição, e realmente é algo para que nós possamos constatar, isso já é uma realidade passada. Haja vista que o número de shoppings nos Estados Unidos presenciais está diminuindo, o número de lojas, em função exatamente desse e-commerce, e a tendência dos shoppings é, na verdade, se transformarem em shoppings para lazer, com restaurantes, teatros, cinemas, jogos, patinação e afins, teatros afins, porque isso vai realmente fazer uma grande mudança social, e o desemprego também vai aumentar bastante, não é verdade? E hoje, dentro do Madureira Shopping, uma grande loja de comércio de varejo já anunciou fechar o espaço de mais ou menos 600 metros quadrados de loja aberta para um varejo extremamente popular. É exatamente o reflexo disso tudo. Como é que você vê isso, Marcelo? A nível de um futuro, você planifica que essas incursões com fechamento de shoppings possam causar uma mudança também na população? Porque a pessoa só compra com dinheiro. E se você tiver uma demanda grande de empresas fechando e, obviamente, não consumindo, porque as pessoas vão ficar sem emprego, as fábricas vão sofrer algumas ingerências em função desse tipo de movimentação financeira. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Posso. Vamos lá. Você falou aqui de 4 pontos também, né? Primeiro, né, quando a gente fala dessas lojas, né, que você falou, principalmente esses shoppings nos Estados Unidos, e que estão indo muito mais para o lado da experiência, etc. Né? Hoje você tem uma mudança, tá bom, Cândido? O que acontece? Hoje você tem as lojas se transformando em showrooms. Então, o que acontece? Você começa a ter menos estoque, certo? Porque você não vai ter tanta venda, mas você precisa do produto porque o cliente ele quer ver, muitas vezes, sentir o produto. Então, se você for ver algumas lojas, por exemplo, teve aquela Best Buy nos Estados Unidos, ela se reinventou dessa forma. Você antes entrava numa loja que nem aquela que vende eletrônicos e você tinha uma imensidão de produtos lá dentro. O que eles fizeram e quebraram, se reergueram, foi justamente pegar aqueles espaços da loja, oferecer mais serviços bons, ou seja, se eu compro alguma coisa na mesma hora, eu posso entender como é que funciona. Mas, principalmente, hoje você entra numa loja da Best Buy, você tem uma ilha da Amazon, você tem uma ilha da Apple, você tem uma ilha da Samsung, você tem uma ilha você tem ilhas como se fossem realmente showrooms. E é isso que vai acontecer. Se a gente for ver, aí a gente está indo um pouco na contramão até do que você disse aqui das grandes lojas, das grandes marcas. Para mim, as grandes marcas hoje elas fecham muitas vezes por não entenderem o cliente, tá? Então, eu acho que aqui a gente também tem que avaliar isso. Nos Estados Unidos, você está começando a ter lojas da Google, lojas da Amazon, coisas que antes eram só vistas do lado digamos assim, virtual, dos portais, dos e-commerces. Essas marcas elas estão começando a ver necessidade de ir para a rua, porque o cliente ele quer comprar o produto, ele quer ver o produto antes de comprar. E aí, se você não tem essas marcas, e você tem outras, né, fazendo realmente essa amostragem do produto, e você tem bons vendedores e preços competitivos, o cliente vai e compra de outras. Então, isso tem hoje uma mudança, tá? Então, eu acho que as lojas elas vão ter que ser baseadas na experiência do cliente, tá bom? Não mais no produto. Tem que ser loja agradável. O cliente tem que gostar de uma loja. Quem aqui não gosta de uma loja da Apple? O tamanho das filas que tem da loja da Apple, e as pessoas entram e gostam de ficar lá.
Elas gostam. Né? Agora, tem lojas muito boas que ninguém entra. Então, eu trago muito esse caso da Apple justamente por causa disso, tá? Sobre o desemprego, né, quando a gente fala aí desses produtos, etc., talvez tenha no varejo, né? Porque, para que... Aí eu boto também uma pergunta para vocês, né? Se eu tenho um vendedor que ele não me ajuda, por que eu preciso do vendedor dentro da loja? Entendeu? Por que eu preciso do vendedor? Eu prefiro não ter. Tem algumas lojas que já estão fazendo, não sei se vocês viram, isso eu achei extremamente interessante. Eles têm tipo umas bandejas, né? Você chega na loja e você pega o seguinte: se eu quiser ajuda, eu pego a bandeja azul. Se eu não quiser ajuda, eu pego a bandeja vermelha. E eu vou fazer minhas compras. Então, você já começa também a ter essa comunicação com o cliente. Porque se o vendedor não me ajuda, se eu sei mais que o vendedor, para que eu preciso do vendedor? Então, realmente, você pode ter um desemprego maior. Agora, eu vejo que o que a gente chama hoje de upskilling, reskilling, né? Sobre você melhorar as suas habilidades ou treinar em outras, isso está cada vez mais forte. Para mim, vai ter uma mudança, na verdade, dos trabalhos. Aí já é outra palestra, entendeu? Mas daí é uma mudança de comportamentos e habilidades das pessoas que precisam ser alteradas. No varejo, do jeito que a gente está falando, eu vejo muito dessa forma. Ou o vendedor é bom e sabe escutar e vender, entender o cliente, ou realmente você não precisa do vendedor. Eu, como cliente, eu não quero. Se eu for chegar lá para ter alguém do meu lado tentando me empurrar produto, eu prefiro não ter. Eu prefiro alguém que saiba me vender, tá? Então, eu acho que esses são os 3 pontos que vocês falaram. Lojas grandes podem ter, dependendo da experiência do cliente, tá? Então, eu vejo sim, de novo, aquela palavra, experiência. É isso que vai acontecer. Obrigado, Marcelo. Nada. Respondido? Obrigada, Marcelo. Eu vou passar a palavra agora, acho que o próximo é o William, que quer falar. William, pode ativar seu microfone. Uma boa noite, Marcelo. Tudo bem? Parabéns boa noite, aí bem, pela mensagem, pela palestra. O que eu tenho visto, o que você acaba de nos falar, é que hoje, cada vez mais, os profissionais para atender esse cliente, não só a loja, não só a instituição, tem que investir um pouco mais em venda consultiva. Isso. E não necessariamente aquela figura do vendedor que empurrava produto. Mas existe um mercado, eu acho que o perfil também de comerciante, que muitas das vezes se dedicava à população A, B e até C, ele tem migrando para o mercado D e E. Esse é um mercado que não para de crescer. Esse é um mercado que a loja é um ponto comum para essas pessoas que vivem na informalidade. Visto aí os grandes atacadões, aquele varejão de Nova Iguaçu, varejão de Caxias, cada vez concorrentes se juntando em um mesmo espaço, vendendo coisas em comuns. Isso é um mercado que muda. O perfil do comerciante, que estava acostumado, talvez, a abrir uma loja boutique em Ipanema, no Leblon, ele começa a mudar a busca desse dinheiro. Esse pessoal mais qualificado, por exemplo, o consumidor mais qualificado, ele é mais exigente. O D e o E não que não seja exigente, mas assim, o nível de exigência dele é um pouco menor, porque ele vive, a grande maioria deles, na informalidade. O que você acha disso? Vamos começar também aqui. Aqui tem 3 pontos, né, para abordar, né? Primeiro, a venda consultiva. Você está perfeitamente alinhado com, né, se hoje, ou foi o que eu falei, ou o vendedor ele está preparado para escutar e entender o que você quer, ou, na verdade, você não precisa do vendedor. Então, a venda consultiva é cada vez mais importante. As empresas estão treinando os seus vendedores nisso, né, na parte de venda consultiva. O único mercado que não teve problema durante a pandemia foi o mercado de luxo, né? O mercado de luxo ele nunca parou, ele não para. Você pode ter a crise que você tiver em qualquer lugar do mundo. Você vai continuar tendo lojas de luxo, classe A, vai continuar comprando e não vai parar. Então, você ainda tem essa estratificação, né? Agora, quando você fala aqui dessa migração para a classe D e E, é interessante você ver o seguinte, por mais que seja informal, o que a classe D e E ela busca? Ela busca preço.
certo? Classe D e E, quando você olha também, a quantidade de pessoas que você tem na classe D e E é muito grande. Então, o que as empresas também começam a ver? Eu falo, se eu tenho aqui se eu vender R$ 1 para 1 milhão de pessoas, eu tenho R$ 1 milhão. Às vezes eu preciso suar, muitas vezes, uma classe B, C para vender R$ 1 milhão. Estou dando só um exemplo, tá? Não quero fazer aqui ver quanto é que tem em cada uma das bases, né? Agora, o mercado, essa classe aqui D e E, eles são muito ativos na compra via internet, tá? Principalmente nesses shoppings ali que eu mostrei, dos chineses, de Singapura, né, que nem a Shopee, e outros aí que existem. Outro dia eu estava escutando o pessoal falar uma série de marcas que eu nunca tinha escutado falar, de portais, na verdade. Que você compra aí coisas por R$ 5, R$ 10, R$ 1, R$ 2 e está na tua casa. Por que eu vou ao Mercadão de Madureira? E eu estou falando da classe D e E, tá? Por que eu vou ao Mercadão de Madureira se eu tenho alguma coisa que vai chegar na minha casa que vai custar R$ 2, R$ 3? Quanto que eu vou gastar para me deslocar, tempo, etc. Ou seja, de novo, também quando a gente fala de experiência, de que o cliente é o rei, tudo isso está acontecendo independente da estratificação da classe social. Tudo bem que você tem a informalidade, etc., mas mesmo assim a informalidade hoje também está competindo forte lá com essas marcas lá fora, porque realmente eles são muito agressivos em termos de preço. Você falou uma coisa importante e citou um grande exemplo, o Mercadão de Madureira. Porventura, tive contato com uma pessoa há pouco tempo, que tem lojas lá, e esse ano todas as lojas que não são alugadas, que são dela, estão com um crescimento em relação ao melhor ano dela, em torno de 30%. Esse ano, né? Esse ano. Foi o que eu falei. Absurdamente. Mercadão de O Madureira. consumo. Foi o que eu falei, o consumo esse ano, o consumo de fevereiro para cá tem sido muito alto. As pessoas estão comprando, entendeu? Mas, assim, tem um perfil. Para mim, existe esse pêndulo, ele ainda vai parar em algum lugar que a gente não sabe aonde. Tá? E você falou um ponto também interessante, que foi a parte dos concorrentes, né? Os concorrentes aí, você falou num local aí que eles estão se juntando, né? Eu esqueci qual foi o local. Tem alguns polos, o Varejão das Malhas. Você pensa em Nova Iguaçu e Caxias, que abriram dois. Em lugares geralmente ermos, de difícil acesso. Difícil acesso não, que é a Dutra, mas não é um ponto comum para a maioria das pessoas, que vendem por atacado. Mas você lembra que na apresentação eu falei um negócio que falava sobre isso, que hoje o concorrente, na verdade, não são eles. Se você se juntar, e por isso que eu estou falando que hoje, né, o que era o concorrente não é mais o porta a porta. Você tem esses polos. Porque, para mim, por mais que seja um local mais difícil acesso, mas se eu for lá e tiver N marcas, é muito mais fácil eu ir lá do que eu sair procurando alguma loja. Então, hoje, o concorrente dessas lojas, dessas marcas, não é quem está do lado. Quem está do lado hoje é um aliado. Vamos tentar vender, a gente compete aqui mais ou menos, mas, na verdade, a gente está lutando contra o que está vindo lá de fora. Hoje o mundo não tem mais barreira. Obrigado, Marcelo. Nada. Bem, tem mais uma pessoa que quer falar, que é o Amorim. Amorim, pode ativar seu microfone. Já está ativado. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Está me ouvindo, Marcelo? Sim, perfeitamente. Eu já estou com 68 anos. Me sinto jovem, né? Não sou. Agora, a gente percebe o avanço e as mudanças no mundo. Tecnologia, novas ideias de aceleração dos processos. Por exemplo, a gente percebe que o dinheiro, papel, já não circula muito como circulava. E bitcoins também, né? Bitcoin, se fala, né? Isso. E, por exemplo, aí eu fico imaginando o que vai ser, o que já está sendo. Eu que sempre fui representante comercial, agora estou aposentado, como é que vai se fazer para ganhar dinheiro, inclusive os vendedores, porque a tecnologia está aí, mudando o processo. Você tem que estar rápido, você tem que estar ágil dentro desse processo. Por exemplo, hoje, eu estou muito ligado
a tecnologia, a YouTube, Facebook, etc., etc., o que eu assisto de palestras, o que eu vejo de mensagens, o que eu assisto de jornal, tudo online, a nossa reunião online. Aí eu fico imaginando, por exemplo, palestrante, eu consigo captar uma palestra que uma determinada pessoa vai dar de 1h40, grátis. Aí você começa a perceber como essa pessoa vai fazer para sobreviver, para ganhar dinheiro. Está entendendo, Marcelo? Que aí você vai buscando a tecnologia. Fora isso, tem uma coisa à parte também a falar. Hoje eu estava vendo, por coincidência, colocaram em um dos grupos de WhatsApp acho que uma invenção que já está na fase final, ao que me parece, na Holanda, invenção de um par de óculos para cegos, pessoas com grandes deficiências visuais, que faz, é claro, a conexão com o cérebro e a pessoa volta a enxergar. Quer dizer, o mundo é outro. O mundo é outro. A gente fala, para mim, a grande habilidade que hoje muda e que nós temos que estar preparados é a adaptação. Hoje a gente teve que se adaptar antes da pandemia, a gente teve que se adaptar durante a pandemia, a gente está se adaptando novamente, a gente vai continuar se adaptando. Hoje, quem não consegue se adaptar, e eu não estou falando só de vendas, não, tá? Estou falando de uma forma em geral. A adaptação hoje é digamos assim, a habilidade mais importante que alguém precisa ter, né? Quando a gente fala de conteúdo, né? Você falou aí de palestras, treinamentos, etc. Você pode captar uma palestra, né? De graça pelo YouTube, né? Ou qualquer outro lugar. Se quiser, o nosso canal lá tem muito conteúdo também dentro do YouTube. Mas o que acontece hoje é o seguinte: o palestrante, as escolas, elas precisam desenvolver conteúdos que sejam muito bons para os clientes. O cliente precisa de alguma forma, o único jeito de eu comprar alguma coisa é se realmente eu sentir valor naquilo. Eu preciso entregar algo a mais, né? E por aí que hoje tem muita gente ganhando dinheiro. Muita gente hoje vendendo conteúdo. Às vezes você acha que, se antes você pagava, não que os custos de MBA, etc., não valham isso, eu acho que a experiência sempre é válida, tá? Mas hoje você tem cursos aí que você paga aí R$500, R$600, R$1.000, que te entregam um conteúdo muito bom. Qual que é a grande diferença que você tem, por exemplo, para o produtor de conteúdo? Se antes eu precisava de 30 pessoas na minha sala e eu tinha um limite de pessoas dentro da minha sala, porque fisicamente eu não cabia e eu não conseguia dar vazão, se eu hoje fizer um EAD, um ensino à distância, que eu venda ele por R$100 e seja bom, se 2 milhões de pessoas comprarem isso, você está fazendo aí muito dinheiro por mês. E tem muita gente fazendo isso por mês. Então, de novo, é o que a gente está falando o seguinte, a adaptação. Eu não vou ter mais esse formato, mas terei outros. E como que eu consigo me adaptar? Eu acho que esse é o grande ponto. E aí a gente está falando de vendas, de todo o restante, né? Para mim, o Amorim, esses são os pontos que hoje, fazendo um link também para aquela outra pergunta que a gente falou aí agora, dos desempregos e das habilidades, adaptação, rever quais são as habilidades que estão sendo necessárias, está antenado no que está acontecendo. A gente está falando aí de novo do metaverso, de tantas outras coisas que podem estar chegando pela frente. Se antes a gente aprendia, né, e eu acho que a maioria de nós aqui, a gente aprendeu alguma coisa na faculdade, há 30 anos atrás, você fazer uma pós-graduação ou um curso de um MBA ou um mestrado era uma coisa assim que não era necessária. Quem se formava como engenheiro, como médico, como administrador, e a nossa profissão era aquela e a gente ficava dentro das empresas. O que acontece hoje é que o que você aprende hoje, ele já está obsoleto. Então, é uma mudança muito grande. A gente não está falando só de venda, a gente está falando de habilidades aqui, né? O que eu aprendo hoje já está obsoleto. A linguagem que há 20 anos atrás o inglês era o diferencial, hoje é a linguagem do computador. Então, como é que eu me adapto a tudo isso, né? É o que eu estou falando. Aqui a gente estava falando de
cliente, de consumidor, mas tem outra palestra aqui que a gente pode fazer sobre habilidades e outras coisas, né? Adaptação hoje é a palavra do momento. E, inclusive, só mais uma coisa. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, tem uma determinada palestra, aí a pessoa diz o seguinte: se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, então você participa do meu curso, que é tanto, 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 o livro, que é tanto, tanto, tanto. Quer dizer, aí ele vai vender, como a gente vai dizer, propriamente vai vender o seu peixe, né? Porque é importante, é vital isso aí. Isso o pessoal chama de plataforma, né? Plataforma de lançamento, né? É a pílula de graça e depois você faz os complementos, né? É adaptação, o mundo mudando. O que é justo, é isso aí. Obrigada, Jorge. Temos, então, mais uma pergunta que é do Sebastião, para nós encerrarmos hoje a reunião. Sebastião, pode abrir seu microfone. Boa noite. Marcelo, parabéns aí pela apresentação. Tu está falando aí de ensino à distância, eu lembrei de uma coisa. Estou preocupado com esse ensino à distância chegar na medicina. Como é que a gente vai ficar, né? Acho que já chegou, hein? Pô, tu tá de brincadeira, bicho. Eu não quero estar aqui quando isso acontecer, quando esses caras estiverem formados, não. Pô, tá brincando? Eu já tenho medo dos que estão se formando agora. Não. Pô, imagina o cara com o ensino à distância. O problema não é ensino à distância, não, da medicina. O problema é você operar à distância, você ser operado pela mão do robô. Não, isso é possível. Há muito tempo, sim, né? Já acontece. Cirurgia robótica há muito tempo. Você falou aí sobre a empresa saber o que você quer, só que você está falando perto do assunto, perto do telefone. Eu lembrei de uma amiga minha, que ela é advogada, que ela, há muito tempo atrás, quando se reunia com os clientes dela, antes de ter isso que a gente tem hoje de inteligência artificial, ela já mandava todo mundo desligar o telefone e tirar a bateria. A preocupação que já se tinha. Eu queria fazer uma pergunta de uma pessoa da área, um negócio que muito me incomoda. Você vai no mercado, por exemplo, você vê na televisão também aquela propaganda do 1, 2, 3 milhas, ele chamando o empregado de colaborador. Eu acho isso você tratar as pessoas como imbecis, né? O cara pode ser colaborador quando você está pagando. Se você parar de pagar, ele não vai colaborar com você, não, pô. E se você mandar ele embora, ele vai passar de colaborador a um adversário seu. Ele vai para a justiça, vai te arrebentar. Como é que você, na sua profissão, você vê essas mudanças de terminologia que eles estão usando agora, esses eufemismos de chamar empregado de colaborador? Deve ser para ficar mais bonitinho. O que você acha? Tem alguma repercussão interessante na relação empregador-empregado? Obrigado aí por você for falar aí, obrigado pela oportunidade. Nada, obrigado a vocês. Você falou aí do celular, né? Tem muito consulado que você deixa o celular do lado de fora, né? Você nem entra. Alguns locais aí você tem uma caixa preta, né? Que você coloca o teu celular e depois sim que você vai para as reuniões, etc. Né? Realmente é um problema. Outro dia eu estava vendo um filme, né? Não sei se você viu, que é até um filme bastante comum, conhecido atualmente. O pessoal fez a reunião dentro da piscina, né? Porque não tem como, o cara tem que entrar na piscina, fica com a água até aqui, não tem como entrar com equipamento eletrônico, né? Eu achei uma boa sacada, né? Assim, eu não sou uma pessoa de recursos humanos, entendeu? Para falar da nomenclatura de quem trabalha dentro das empresas, né? Eu já vi de tudo, né? Empregado, funcionário, colaborador. Hoje tem até outras terminologias aí pelo mercado, né? Eu acho que, para mim, eu me sentia muito bem quando me chamavam de empregado, né? Porque, na verdade, é uma relação de trabalho. É o nome certo, né? Tá entendendo? O resto é apelido. O resto você está fazendo alguma coisa mais bonita, alguma coisa que tenha sentido, que faça sentido. Mas se você for ver um pouco com aquilo que a gente estava falando lá de evangelizador das marcas, de você estar, digamos assim, das pessoas olharem o que as marcas estão fazendo, né? Você provavelmente, não sei se vocês têm Instagram ou não, mas quem tiver,
e acompanha muitas vezes as marcas, né, o que elas estão fazendo, elas querem que os funcionários estejam ali mostrando o rosto, mostrando o que eles estão fazendo, né? Então, assim, a gente tem essa relação de trabalho, a nomenclatura, que daí a gente pode colocar do jeito que a gente quiser, mas cada vez mais é extremamente importante que esses funcionários, né, os empregados, ele tem uma afinidade com valores e com os valores e com a cultura da empresa, porque se eu sou, né, um funcionário da empresa e se eu não tenho confiança no produto que ela vende, eu não demonstro que ela vende, hoje o mundo que está olhando, por exemplo, se aqueles que estão muito perto dos produtos estão consumindo ou não, como é que eu vou ter autoridade de vender, né? Então, eu acho que essa mudança dos nomes, né, e daqui a pouco a gente vai ter outras coisas aí, alguns outros, talvez, nomes mais criativos, né, mas que estejam mais ligados, muitas vezes, a isso que a gente está falando de evangelizadores. Duvido nada que daqui a pouco, em vez de funcionário, seja evangelizador da marca, tá? Então, fica de olho, porque eu acho que a gente está só no início dessas mudanças, principalmente por causa do digital. Tá. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Tem assim assunto para tem vários aqui. muito assunto. Inclusive, hoje eu li uma matéria, só para encerrar também, que é esse negócio da mídia digital. Foi na sua terra aí, Flávio Augusto, em Belo Horizonte, uma funcionária foi demitida por justa causa, porque postou nas redes sociais fotografias durante um período que ela estava de licença médica por depressão. Então, e foi confirmado no tribunal, já em grau de recurso, já. Então, as mídias estão aí também para isso, né? Já usam isso, Patrícia, nas avaliações periciais. Nas perícias que se faz hoje, Tribunal de Justiça, eu trabalho com perícia no Estado também. Às vezes eu vou auxiliar a perícia dos funcionários do Tribunal de Justiça. Lá a pessoa com quem eu falo, que é uma das diretoras do Departamento de Saúde, ela me mostra que é o Facebook do indivíduo. Ele está alegando uma incapacidade, está participando de maratona. Os caras botam a vida deles para todo mundo ver. Né? É uma idiotice isso absurdo. Dedo duro. Dedo duro. Mas, na verdade, a gente tem que acompanhar, porque tem esses, conforme a minha sobrinha fala, esses new jobs, né, que estão surgindo por aí, que nós nem imaginávamos que existiriam, e muitos outros irão surgir, e de uma forma muito rápida. Então, a gente tem que acompanhar isso. Bem, eu vou encerrar a reunião. Solicito a todos que... Vamos ouvir. Diga. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ai, perdão. Meu diretor de protocolo para fazer a estatística da noite. Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença, dessa simpática participação do Marcelo Reis, essa pessoa que se mostrou carismática, potencialmente competente, com o domínio de uma expertise vastíssima, ampla, passada, futura, que nos deixou uma marca muito legal. E, de forma simplória, este clube, apesar de pouco, evidentemente, presencial em volume, com certeza participou com muita sensibilidade a todas as informações passadas pelo querido amigo Marcelo Reis. Haja visto, então, que, na qualidade de diretor de protocolo, caso queira, seria uma imensa honra, prazer, que pudesse vir nos falar sobre adaptação aos tempos modernos da mídia virtual. Seria uma honra para nós, extensiva, caso possa, convidar também nosso querido Giovanni, seu sócio, para ministrar para nós alguma palestra, que nos daria um prazer gigante. Agradeço a todos a presença, o amigo querendo nos dar esse prazer, porventura, se manifeste agora ou depois,
Desejo a todos uma noite maravilhosa, muita paz, muita tranquilidade e sorte este final de semana para todos. Com a palavra, a nossa querida presidente, tendo hoje no pique da reunião a presença de 23 pessoas, tá certo? Com a presença do nosso querido companheiro Dr. Sebastião, ortopedista do Banco de Cadeira de Rodas, Neide Brilho e demais pertencentes ao Rotary e à Loja Liberdade, número 4759. Muito obrigado, presidente. Obrigada, Cândido. Só vou ressaltar a presença da Sandra, que é presidente do Rotary Clube Petrópolis Imperial, não é isso, Sandra? Imperial. Isso. Obrigada pela sua presença. Vou compartilhar aqui. Deixa eu só agradecer a todos aí, tá? Eu sei que vocês têm um ritual de vocês, mas deixa eu só me despedir aqui. Agradeço e já está aceito o convite, é só a gente marcar daqui. Obrigado, Marcelo. Valeu! Espera aí, deixa eu compartilhar aqui a primeira estrofe do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido na amada terra do Brasil. Parabéns. Encerrada a reunião de hoje. Com o sino e peço ao Nacional. Valeu. Liberados os microfones. Marcelo, muito obrigada. Espero que tenha sido uma noite agradável para todos. Fernando Pacheco, muito obrigada por ter vindo nos prestigiar. Tá sem som o seu Fernando. Seu microfone, Pacheco, Tostão. Alô? Continua. Tá sem som ainda, Fernando. Abre teu microfone. Embaixo à esquerda. Agora está aberto. Agora está. Estamos. Está ouvindo. Muito obrigado, José, pelo convite. Parabéns, Marcelo. Realmente você fez uma belíssima apresentação. E há coisa de 25 anos atrás eu fazia palestras de inteligência artificial e nanotecnologia. E as pessoas não tinham a menor ideia do que eu estava falando. Agora eu tive a grata surpresa de saber que, recentemente, eles continuam não fazendo a menor ideia do que eu estou falando. Há coisa de 2 semanas atrás, ou 3, eu tive uma fibrilação atrial depois de tomar um Johnny Walker Black, depois de uma reunião na maçonaria. Aí fibrilou o coração, eu disse assim, deixa esse negócio calminho, porque vai melhorar. Quando foi meio-dia, meu filho me perguntou, você pode pegar as crianças? Eu disse assim, filho, tá tudo bem? O que houve? Não, é que eu estou com o consultório cheio. Eu digo assim, não, tudo bem, eu vou lá pegar. Aí eu virei para minha esposa, que é médica também, e disse para ela, acho bom você ir comigo lá pegar as crianças, que eu estou fibrilando. Você está fibrilando? Eu digo assim, estou. Mas desde quando? Desde meia-noite, mais ou menos. Ela disse assim, mas você não falou nada? Falar para quê? Te preocupar? Fomos pegar as crianças. Quando ele chegou à noite, eu virei para ele e disse assim, filho, eu estou fibrilando novamente. Aí ele pegou meu pulso e disse assim, realmente você está fibrilando. Vocês não vão acreditar. Adivinha como é que eu fiz o eletrocardiograma? No relógio da minha nora... No relógio da minha nora de pulso, fez um eletro e disse assim, olha, realmente está fibrilando. Quando foi meio-dia do dia seguinte, virou sinusal novamente. Aí mandei mensagem para ele, olha, já está sinusal.
Mas realmente a gente está precisando, assim como meu irmão Jorge Amorim falou, se reinventar, né? Porque as coisas estão mudando com uma rapidez, numa velocidade absurda. E hoje você tem discurso para essa gente toda, né? Não tem jeito. A minha querida amiga presidente fez um comentário onde ela se sente violada, né, por estar com as informações vindo sem ela ter pedido. Mas fica tranquila, são máquinas, não são pessoas. Então, quer dizer, o jogo continua. Eu costumo até dizer o seguinte: quem compra na Magalu, qualquer dia desse vai receber antes de fazer o pedido, porque eles já Você estão sabe que sabendo o que você quer comprar. você sabe que na Amazon eles já estão fazendo isso nos Estados Unidos, né? Já mandam Eles já- entregar sem você pedir. Olha, É porque eles já não, têm, olha, já tem teu histórico, né? E olha só o que eles estão fazendo. Eles já veem qual é teu histórico, eles te mandam o produto antes de você pedir, porque é mais barato você não querer devolver do que ele perder a venda. Então eles já estão fazendo isso. É mesmo? olha, é uma realidade, é uma realidade. E hoje em dia, a gente faz compra e tem 7 dias para devolver se não gostar. Eu acabei de comprar essa cadeira aqui Não e eu gostou? nunca nem sabia que existia nome para essa cadeira. Eu comprei a cadeira, o meu neto de 10 anos, vai É um fazer gamer. 10 anos ainda, olhou e disse assim: Você comprou uma cadeira gamer, vô? Eu digo assim: o nome da cadeira é gamer. Ele sabia o nome da cadeira. Olha, realmente a gente precisa se atualizar o tempo todo. Agora, o que eu gostei mais da sua palestra, Marcelo, foi o que você comentou de metaverso. Esse daí eu ainda não sabia e vou procurar me informar. A minha tecnologia aqui de fibra da Claro já tem 5G, mas só lá perto do roteador que funciona bem. Aqui, numa distância maior, tem que ser 2.4 mesmo. Mas, de qualquer forma, melhorou muito. Olha, gente, nós estamos vivendo uma época inacreditável É e verdade, é realmente verdade. as Tudo muito empresas rápido. têm que se reinventar. Muito obrigado. Obrigada a Parabéns você, pela apresentação e Fernando. pela reunião. Gente, Marcelo, ó, só para terminar, eu fiquei preocupado agora, Marcelo, desculpe, Neide. Neide, não, Patrícia, para terminar. Já pensou se eu recebo um BMW aqui na minha garagem e vou ligar para ele dizendo que eu tenho que devolver? Eles vão falar para mim: fica aqui, senão vai ser pior. é verdade. Olha só, quando eu Jorge, casei há 35 anos atrás, o must era você ter um telefone sem fio, uma secretária eletrônica e um micro-ondas. Isso era um must. E olha como é que nós estamos hoje, né? Gente, muito obrigada. Marcelo, de coração, foi uma delícia a reunião. Sempre muito bem-vindo. Vou passar a te mandar os nossos Obrigado. convites. Quando você achar por bem, venha. Tá? Quem sabe você não se anima, porque o Rotary também está mudando, porque já antes da pandemia não se pensava em ter um Rotary como o nosso, que é virtual, que se encontra dessa forma. Tá bom? Beijo Marcelo, para todos. Diga, próximo Cláudio. convite de adaptação. Oi? A gente pode acessar você para uma próxima oportunidade, falando Pode? de outros Pode afins. sim. Lógico. Irmão, muito obrigado pelo teu carinho aí, tá bom? A gente agradece Obrigado a muito. vocês. Beijo Gente, grande. um beijo para Boa noite, muito todos. Boa obrigada. noite. Boa Tchau, noite, boa boa noite. noite a Voltem todos. para os seus quartos em segurança. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. um abraço, boa noite a todos. Obrigado. Fica com Deus, gente. Obrigado, Fernando. Venha sempre. Obrigado, José, meu irmão querido. Fica com Deus. Um abraço, Zamboni. Zamboni, Jorge Amorim, Neide Benchimol, demais. Muito legal. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sabe por que eu falei isso?